Quem conversa com a gente sobre isso é o Guilherme Alves, meteorologista. Olá, Guilherme, um bom dia para você. Muito obrigada pela sua participação, disponibilidade para nos atender, viu? Bom dia, prazer estar aqui com vocês, viu? Guilherme, diz uma coisa, até quando a gente vai sofrer com esse calorão? Termina hoje mesmo? Então, a gente tem segue esse calor ainda na sexta-feira, mas a gente tem uma grande mudança à vista aí, né? A gente tem esse calor, pelo menos ele deve no sábado ainda, a gente sentir esse calor mais amplo aqui, né? Todo o Brasil, em amplas áreas do Brasil, mas a gente tem uma mudança à vista. Tem uma frente fria que tá chegando lá do sul, né? Já está começando a ingressar lá no Rio Grande do Sul e, consequentemente, ela se desloca para o sudeste do Brasil, só que ela não influencia só o sudeste brasileiro, né? Ela canaliza essa umidade em direção ao centro-oeste brasileiro também. Consequentemente, toda essa região sul, que já vem sofrendo com várias chuvas, deve continuar com chuvas pelo menos entre hoje e amanhã. Domingo deve ficar melhor. Para o sudeste, a chuva chega, né? Reforça essa chuva no sudeste, principalmente amanhã. E no domingo, após passagem dessa frente fria, né? Importante, no sábado, essa frente fria que chega, ela pode ter bastante chuva aqui, estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? E centro-oeste também bastante afetado pela essa canalização da umidade, tá? Depois, após a passagem dela, a gente vai ter essa umidade muito suspensa, né? Mas o calorão vai ir embora no domingo. Aí a gente vai ter dias um pouco mais nublados aqui para a região sudeste do Brasil e para o centro-oeste brasileiro. Para o sul, o sol volta a aparecer e as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas, principalmente nessa região centro-oeste e sudeste que está sofrendo com esse forte calorão. Por quê? A gente tem mais nebulosidade e a chuva chega. Olha só, então assim, mas vem outra questão aí bem importante, que é a chuva, né? Estão previstos também ventos bem fortes para este final de semana, para este feriado, né, Guilherme? Então, justamente, né, o deslocamento dessa frente fria ela é um pouco preocupante, tá? Porque esses sistemas, eles vêm lá do sul, eles causam muitas diferenças de pressão. E voltando no princípio básico da meteorologia, diferença de temperatura gera diferença de pressão. Diferença de pressão gera os ventos. Então, o deslocamento dessas frentes frias, dessas massas de ar mais frio, elas geram isso e intensificam os ventos. Então, se tem esse alerta, sim, principalmente para o sábado, essa preocupação em torno da chegada dessa frente fria e a possível intensificação dos ventos, né? A gente teve o caso de São Paulo, que teve um problema relacionado àquela outra frente fria, né? Que antes da chegada dela deu fortes rajadas de vento e deixou boa parte da cidade de São Paulo sem luz, né? E a gente tem essa preocupação em torno da chegada dessa nova frente fria agora no sábado. A Defesa Civil até fez um alerta aí, né, de tempestades e rajadas de ventos intensos, né, no fim de semana. As pessoas, então, assim, quem pretende aproveitar o feriado, passar o feriado no campo ou na praia, tem que tomar cuidado, tem ali uma previsão no domingo que deve ser mais intenso, né, que você disse. Então, o sábado a gente vai sentir esse forte calor ainda e as pancadas de chuva devem acontecer mais entre o final da tarde, tá? Para quem está no estado de São Paulo, região sudeste, deve acontecer mais final da tarde essa chuva, mas deve vir com forte intensidade. O domingo, após passagem dela, vai ser de muita nebulosidade na região, porque tem essa circulação após a passagem dela que deixa a região com muita nebulosidade. Consequentemente, vai prejudicar o domingo de muita gente aí, temperaturas um pouco mais amenas, mas não vai dar para curtir uma praia, por exemplo. No domingo não vai dar praia, então. Quer dizer que domingo, então, o tempo vai mudar, então vai ter jeito. Mas o que aconteceu, né? Por que a gente enfrentou essa onda de calor assim? Tem alguma explicação? Então, ao longo dos anos, pode-se dizer assim, né, a gente vem sofrendo com essas ondas de calor cada vez mais intensificadas, né? E isso não é só Brasil. Tá? O mundo todo vem sofrendo com esses extremos climáticos mais intensificados. Não só onda de calor,
chuva também muito intensa, como a gente está vendo lá no sul do Brasil. E tem alguns sistemas meteorológicos que são climáticos, como o El Niño, por exemplo, que intensificam. Mas não só o El Niño, que tem algumas características que intensificam chuva, intensificam calor, mas não só eles, né? A gente, desde 1950, passa por uma mudança do nosso clima, né? E sempre é importante falar isso, né? O nosso planeta ele vive ciclos de aquecimento e de resfriamento. Só que a gente está vivendo um ciclo de aquecimento potencializado por as emissões de gás de efeito estufa. E não apenas isso. De 2010 para cá, os extremos climáticos ficaram mais evidenciados, tanto extremos de calor quanto extremos de chuva, tá? E a gente está indo para esse ano com a 8ª onda de calor, tá? A gente tem a atuação de um El Niño, que é extremamente importante para o clima global como um todo. Por quê? Porque o El Niño ele é basicamente esse aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. E ele muda a circulação para a América do Sul. Consequentemente, a maior parte da América do Sul é o Brasil, né? Então, essa circulação mais seca para a América do Sul faz com que as temperaturas fiquem mais elevadas, um pouco acima da média, né? Mas também ali intensifica esses extremos climáticos como o que a gente está vendo agora, dessas ondas de calor. A gente tem 8 ondas de calor nesse ano. No verão europeu, entre primavera e verão europeu, também foi caracterizado por fortes ondas de calor. Nos Estados Unidos também, né, essa mesma característica, né, primavera-verão caracterizado por fortes ondas de calor, e a gente está vivendo isso no Brasil hoje. Olha só, então assim, esta que a gente está enfrentando agora é a 8ª onda de calor do ano? É a 8ª onda de calor no ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Desde o meio do ano, essa é a 4ª, muito intensificada, né? Inclusive, essa quebrou alguns recordes. Por exemplo, a gente pode ter uma ideia. Ontem, o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, né, teve o recorde do ano com 40,6 graus. Cuiabá deu 40,4 graus Celsius, né? Então, é a 11º dia consecutivo com temperatura igual ou maior de 40 graus, né? Goiânia bateu o recorde de temperatura com 39,7 graus, então a gente tem algumas marcas expressivas em relação a essa onda de calor, tá? Tanto que foi emitido aí esse alerta vermelho para 5 estados e o Distrito Federal, não é mesmo, né? Que nesses últimos dias, a capital aqui em São Paulo está distribuindo água no centro da cidade para as pessoas que moram, que estão aí em situação de rua, né, as pessoas que estão andando por ali também, né, Guilherme? Porque, assim, é muito difícil. Parece que a gente está dentro de uma estufa. Se você não tiver num ambiente com ar-condicionado, né, parece que não dá nem para respirar quando você sai. Não é mesmo? Exatamente. Então, a gente vive a onda de calor. As temperaturas, para vocês terem uma ideia, ela fica 5 graus acima da média. Mas essas grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, elas têm uma característica de ter muito concreto, ter pouca árvore, consequentemente aquece muito mais, né? A gente tem essa percepção de aquecimento, de abafamento, né? Consequentemente, o nosso desconforto ele é amplo, né? A sudorese muito seguida, a gente se sente muito mais desconfortável, muito mais cansado em relação a esse calor, né? Exatamente. Agora, eu vi uma informação, Guilherme, me corrija se eu estiver errada. Este ano já pode ser considerado o ano mais quente em 125 mil anos, é isso? Então, em 125 mil anos eu não tenho como te confirmar, mas a Organização Meteorológica Mundial, a gente teve recordes de temperatura significativos, sim, nesse ano. E já se colocava isso antes mesmo da estabilização do El Niño e de começar, porque o El Niño ele tem um grande papel nesse aquecimento, né? A Organização Meteorológica Mundial tinha esse medo em relação à estabilização desse evento. E a gente começou começo do ano, ela já colocou, se vier um El Niño, a gente pode ter recorde de temperatura. E foi o que aconteceu, a gente teve recorde de temperatura média global em diversas regiões do mundo, tá? E foi julho mais quente, depois a gente teve o agosto mais quente, setembro mais quente, e a gente segue assim, com recorde de temperatura em todo o planeta. Olha, são temperaturas realmente... A gente tem imagens da distribuição mundial, porque é um projeto aí da prefeitura aqui da cidade que é bem... Estão enfrentando... E
Do intervalo, gente, é rapidinho, vamos arrumar tudo aqui. Toda terça, às 8 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP no Maternidade na Real. Educação dos filhos, fé e todos os temas que fazem parte dessa fase especial estão em pauta num programa cheio de amor. Horário alternativo ao sábado às 10 da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 2:30 da tarde, tem gente cuidando de gente no Capelania. Helenivação conta as histórias de pessoas que dedicam sua vida ao cuidado com o próximo, testemunham o evangelho e levam as boas novas. Horários alternativos, sábados, às 6 da manhã e domingos, às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 6h15 da noite, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações de qualidade e muita prestação de serviços. Horários alternativos, de segunda a sexta, à 1 da tarde e no sábado, às 8h15 da noite. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Voltamos com Tudo Mais. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Guilherme. Guilherme, desculpa, ao vivo é assim, né? De vez em quando o microfone dá uma falhadinha, a gente para, conserta, arruma tudo e volta e segue a entrevista. Vamos ver agora, Guilherme, assim que a gente estava falando um pouquinho antes. Olha só, a Defesa Civil, aí a Prefeitura está distribuindo água, né? A Sabesp, no centro de São Paulo, o serviço é oferecido das 11 da manhã às 3 da tarde, no período do dia em que o calor excessivo e a baixa umidade do ar podem causar aí mais problemas de saúde e exigem mais hidratação. A recomendação é que as pessoas evitem atividades físicas ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde e mantenham animais de estimação em locais protegidos. A Defesa Civil pede atenção às áreas de vegetação seca, uma vez que o risco para incêndios florestais será elevado. A Prefeitura de São Paulo também vai distribuir água e frutas em 10 estruturas instaladas em regiões aqui da capital. Além de se hidratar bastante e tomar cuidado com o calor, né, Guilherme? Tem que tomar cuidado também agora com essas rajadas de vento. Quais são as dicas que você pode dar para que a gente enfrente aí essa tempestade se chegar, esses ventos sem grandes problemas? Então, a chegada dessas fortes rajadas de vento, ela traz essa preocupação geralmente por movimentação de árvores, de galhos, né, e também de algumas estruturas, por exemplo, né, então sempre se tem essa preocupação. Então, durante os períodos, a pessoa identificou que tá essas rajadas de vento mais forte, procurar um abrigo, procurar uma região mais coberta, né, próximo de prédios, por exemplo, ou fachadas, para ficar protegido de ser atingido por algum galho de árvore ou alguma coisa que venha a se movimentar, né, com esses ventos mais intensos. Sobre esses períodos de chuva também muito intensos, isso também é importante, né? Não ficar sobre esses períodos ao ar livre, assim, porque geralmente essas descargas atmosféricas que vêm acompanhado com esses fortes temporais também são preocupantes, né? Então podem atingir árvores, atingir pessoas e, consequentemente, prejudicar a vida das pessoas, né? Tá, joia. Guilherme, eu te agradeço muito a sua participação aqui no Tudo Mais nesta manhã com a gente. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas dicas. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Até mais. Tchau, tchau.